Botafogo oficializa a venda de seu volante experiente e vai para um time europeu para ser o rei do meio-campo na Europa. Proposta do Botafogo de 18 milhões de euros, 112,6 milhões de reais, por Bitelo foi aceita pelo Dinamo Moscou, mas há um entrave no valor da entrada, o qual o jornalista Matheus Medeiros divulgou números nesta quarta-feira, 22/1. Segundo ele, o Dinamo Moscou pediu 10 milhões de euros, 62,5 milhões de reais, mas o Botafogo ofereceu 2 milhões de euros, 13 milhões de reais. Há margem para negociação, mas esta quarta é o último dia do prazo para avanço. Caso não haja desfecho hoje, Bitelo e o Dinamo poderão negociar com outros clubes para a temporada 2025. Só mais uma sobre o Bitelo. Rapidinho. Em contato com pessoas próximas ao atleta, apuramos que o Dinamo Moscou na verdade pediu 10 mil euros de entrada, mas existia a possibilidade de negociar por menos. A questão é que o Botafogo ofereceu 2 mil euros. Carlos Leiria, técnico do Botafogo, YouTube/Botafogo TV. O Botafogo tem 3 derrotas e uma vitória com um time alternativo comandado por Carlos Leiria no começo do Campeonato Carioca, 2025, após o revés por 2-1 para o Volta Redonda. Nesta quarta-feira, 22/1, no estádio Newton Santos, o técnico explicou o que está faltando à equipe. Tínhamos o objetivo muito claro hoje de vencer o jogo. Trabalhamos com uma proposta e uma ideia de equipe para que isso se tornasse possível dentro do jogo. E isso obviamente nos colocaria muito próximos, ou talvez até dentro do G4. Então, somos cientes de que ainda precisamos evoluir mais aspectos dentro do jogo. Precisamos ser mais contundentes nas nossas definições, nas nossas ações, tanto ofensivas quanto defensivas. Agora é buscar maneiras e aspectos estratégicos que nos favoreçam para que a gente possa vencer a próxima partida, disse Leiria. O treinador descartou uma mudança de planejamento com antecipação de entrada do elenco principal. Isso não passa, nesse momento, pela nossa cabeça, de mudar nada do que está sendo planejado. O que passa, sim, é uma cobrança interna para que consigamos ter um melhor desempenho e que esse desempenho possa nos levar a resultados positivos dentro da competição, avisou. O time alternativo do Botafogo vai a campo novamente domingo, 26/1, para enfrentar o Bangu no estádio Newton Santos. A saída de Marlon Freitas do Botafogo para o Manchester United é a jornada de um craque no início de 2025. Uma das transferências mais impactantes do futebol mundial abalou o cenário do esporte. Marlon Freitas, o volante brasileiro que se tornou ícone do Botafogo, trocou as cores alvinegras por um novo desafio, rumo ao grandioso Manchester United, da Inglaterra. O que parecia ser apenas um rumor de mercado se transformou rapidamente em uma realidade que sacudiu as estruturas do futebol brasileiro e internacional. A saída do meio-campista, que era uma peça fundamental para o time carioca, deixou a torcida alvinegra em choque, mas também marcou o início de um novo capítulo na carreira do jogador e na história do futebol mundial. A ascensão de Marlon Freitas no Botafogo. Marlon Freitas foi revelado pelas categorias de base do Botafogo e logo se destacou pelo seu talento e consistência no meio de campo. A sua versatilidade, aliada a uma visão de jogo privilegiada, o transformaram em um dos volantes mais promissores do futebol brasileiro. Com uma pegada forte, habilidade para distribuir passes e uma liderança natural, Marlon conquistou a titularidade com facilidade e rapidamente se tornou o coração do meio-campo alvinegro. Seu estilo de jogo se destacava pela capacidade de equilibrar a defesa e o ataque, sendo um dos pilares de uma equipe que buscava a recuperação no cenário nacional após anos de dificuldades. Ao longo de sua trajetória no Botafogo, Freitas conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, além de ter sido um dos grandes responsáveis pelo crescimento da equipe, que gradualmente se tornava uma força no futebol brasileiro. Seus desempenhos consistentes e sua crescente popularidade dentro e fora de campo não passaram despercebidos por olheiros internacionais. O interesse do Manchester United e o chamado do velho continente após uma temporada excepcional, onde Marlon Freitas demonstrou que estava pronto para dar um passo maior na sua carreira. O Manchester United surgiu como um dos clubes mais interessados em seu futebol. A equipe inglesa, que atravessava um período de reconstrução sob o comando de Erik ten Hag, estava em busca de jogadores capazes de dar mais equilíbrio ao meio-campo e aumentar o controle da posse de bola. O estilo de jogo de Marlon Freitas se encaixava perfeitamente no perfil do treinador holandês, que buscava um volante moderno, capaz de distribuir o jogo, dar passes precisos e também ter uma presença defensiva sólida. Em janeiro de 2025, a negociação começou a ganhar força, com o Manchester United oferecendo uma proposta irrecusável. Os ingleses estavam dispostos a pagar cerca de 50 milhões de euros para garantir o talento de Freitas, uma quantia significativa para um jogador de sua posição. O Botafogo,
Embora relutante em perder sua estrela, não podia negar a magnitude da proposta, especialmente diante da oportunidade única que representava para o jogador. A transição e os desafios em Manchester. A adaptação de Marlon Freitas ao futebol europeu não foi algo fácil. Chegando em um dos maiores clubes do mundo, ele precisou se ambientar rapidamente a um estilo de jogo mais intenso, com maior exigência física e técnica. No entanto, sua capacidade de aprender e se adaptar era uma das suas maiores qualidades. Em poucos meses, o volante já mostrava seu valor no elenco do Manchester United. Erik ten Hag, conhecido por trabalhar bem com jogadores que sabem construir o jogo a partir do meio-campo, rapidamente percebeu o potencial de Marlon. Sua visão de jogo, habilidade no passe e força física se encaixavam perfeitamente nas ideias do treinador, que visava dar mais controle ao seu time, principalmente em partidas contra adversários de maior porte, como Manchester City, Liverpool e Arsenal. No início, Freitas teve que lutar pela titularidade, competindo com jogadores de renome como Casemiro, Bruno Fernandes e Christian Eriksen. Porém, a cada treino, ele mostrava mais consistência, e seu trabalho árduo logo foi recompensado. Durante sua primeira temporada em Manchester, Marlon conseguiu uma sequência de atuações memoráveis, seja em Champions League, Premier League ou nas Copas Nacionais. Ele se tornou peça-chave no esquema tático de ten Hag, sendo responsável por distribuir o jogo, recuperar a bola e dar a segurança necessária à defesa, além de participar de maneira decisiva nas transições ofensivas. O impacto no Botafogo e a reação da torcida à saída de Marlon Freitas do Botafogo não foi algo fácil de engolir para a torcida. Desde sua chegada ao clube, ele havia conquistado a simpatia de todos com seu empenho, sua dedicação e seu futebol vistoso. O fato de um jogador revelado nas categorias de base deixar o time para jogar em um dos maiores clubes do mundo, no entanto, foi compreendido como uma oportunidade única para o próprio atleta. A diretoria do Botafogo, apesar da tristeza pela perda de seu maior craque, sabia que essa transação era importante tanto para a carreira de Freitas quanto para as finanças do clube. A venda para o Manchester United trouxe uma quantia significativa de dinheiro que permitiu ao clube realizar novos investimentos e dar mais condições ao time para se reforçar. O futuro de Marlon Freitas com a camisa do Manchester United. Marlon Freitas iniciou um novo ciclo no futebol europeu, onde as expectativas sobre ele eram altíssimas. Embora a sombra de grandes nomes do clube estivesse sempre presente, o volante brasileiro não se intimidou e logo se firmou como uma das principais peças no meio-campo do time. Seu estilo de jogo moderno e sua capacidade de fazer a diferença em momentos-chave fizeram com que sua transferência fosse vista como um acerto tanto para o Manchester United quanto para o próprio jogador. Além disso, Marlon também começou a ser mais lembrado nas convocações da seleção brasileira, com especulações sobre sua inclusão na Copa do Mundo de 2026. Seu futebol de alto nível no Manchester United apenas aumentou as chances de ser chamado para o torneio, o que poderia representar o ápice de sua carreira internacional. Conclusão: o legado de Marlon Freitas. A saída de Marlon Freitas do Botafogo e sua transferência para o Manchester United será lembrada como um dos marcos mais importantes da história recente do futebol brasileiro. O volante não apenas conseguiu conquistar seu espaço em um dos maiores clubes do mundo, mas também elevou a imagem do futebol brasileiro e mostrou que a juventude brasileira tem muito a oferecer ao futebol europeu. O legado de Freitas no Botafogo, tanto dentro de campo quanto como exemplo de superação e dedicação, continuará sendo lembrado pelos torcedores, que sempre terão um carinho especial por aquele jogador que levou o clube a grandes conquistas e sonhou alto, indo buscar o sucesso no futebol mundial. O futuro de Marlon, agora no Manchester United, promete ser brilhante, e o Brasil, como sempre, acompanhará atentamente cada passo desse craque que, com muito trabalho e talento, alcançou o estrelato no futebol internacional.